Boa tarde a todos. Senhores vereadores, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Agradeço a presença dos membros, vereador Gelson Rodrigues, vereador Nilson Probst e a nossa convidada de hoje, gestora do FUNTRAN, Maria Cristina. Seja bem-vinda. Havendo número legal, nos termos do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião ordinária às 15 horas e 44 minutos. Acho que precisamos ler a ata, né? Vocês acham? Não, dispensamos a leitura da ata. Agradecer a professora por ter aceitado o convite da comissão e gostaria de saber qual está sendo feito, como é que está sendo feito o trabalho, né, no FUNTRAN. Você está o quê? 2 meses aí, né? Menos um pouco. Menos um pouco. Como está o trabalho no FUNTRAN? E quais são as ações que a senhora almeja realizar nos próximos meses? Assim? Não sei se já tem um planejamento de trabalho. Veja, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço também a possibilidade de vir aqui e estarmos estreitando os laços para falar exatamente sobre um assunto tão importante que eu considero como é o trânsito. Eu cheguei no FUNTRAN e encontrei um fundo e um setor um pouco bem desorganizado em relação assim às ações efetivas que estavam sendo feitas nos anos anteriores, a questão, principalmente da questão da conscientização e educação de trânsito não estava acontecendo ou não a contento como deveria acontecer, a não ser algumas ações nas escolas, poucas ações nas escolas, até porque com 4, 5 funcionários você não tem braço para atender a todo mundo. Mas a gente já está conseguindo organizar, acho que já conseguimos estruturar as coordenações e as diretorias de trânsito, estamos conseguindo já implementar alguns projetos. Temos, assim, um grande desafio, e eu considero que Balneário está passando por um momento de grande desafio, porque ou hoje nós fazemos uma mudança nessa cidade para daqui a 30 anos a gente ter uma cidade com bastante mobilidade, ou a cidade vai virar um caos como é São Paulo, apesar respeitando os tamanhos de Balneário, que é uma cidade pequena. Mas a importância é que a gente possa realmente desenvolver muitos projetos. Então, nós estamos iniciando alguns mais difíceis um pouco, que é voltar ao estacionamento rotativo, a importância desse estacionamento rotativo para Balneário, porque a oferta de vaga precisa ser para todas as pessoas, não só para alguns que às vezes se consideram dono da vaga quando estacionam pela manhã e retiram o carro só à noite. Então, a questão da cidadania e do respeito ao trânsito é necessário em todos os momentos, né? Então, isso também, a questão da vaga é importante. Vamos implementar um projeto de mobilidade para Balneário, porque o fato de Balneário não ter feito parte daquele grupo de municípios, nós não recebemos, da ANFRE, né? Isso. Nós não recebemos o plano de mobilidade gratuito como todos os outros municípios receberam. Então agora a gente vai ter que pagar esse plano de mobilidade, o que poderia ter sido ganho, agora a gente vai ter que fazer uma licitação para ter um plano de mobilidade para a cidade. Também temos alguns planos de modificação do transporte coletivo de passageiros aqui, principalmente uma melhoria e uma adequação, porque hoje o transporte deixa muito a desejar, a população demora muito na utilização desse transporte, porque ele não tem uma qualidade adequada para a cidade. Então pensamos sim num projeto grande de transporte para Balneário. Temos também a questão da educação de trânsito também, vamos implantar alguns projetos grandes na área da educação de trânsito, voltados às escolas, também aos jovens, futuros condutores, que não é o nosso foco, eu não tenho que trabalhar com o centro de formação de condutor, mas eu tenho que trabalhar com o jovem dentro da escola, transformá-lo num cidadão pronto a utilizar o trânsito, seja como ciclista, pedestre, ou mesmo condutor de veículo ou moto. Também pretendemos implementar a escola pública de trânsito dentro do FUNTRAN, que é uma obrigatoriedade de um órgão gestor municipal de trânsito, onde dentro dessa escola pública nós faríamos todos os cursos relacionados às categorias que precisam do nosso serviço, como mototaxista, taxista, condutor de transporte escolar. Nós temos obrigação de ministrar esses cursos para eles, então nós iríamos transformar também uma escola pública de trânsito para poder oferecer à comunidade esses cursos de capacitação. Porque não adianta eu só revalidar o documento de um taxista ou do mototaxista e não capacitá-lo para ele trabalhar e andar adequadamente no trânsito. Acho que, a princípio, assim,
dentro desse início, desses 48 dias que eu estou aqui, são assim o que nós já verificamos necessário fazer. São os principais projetos que nós temos para início agora desse, talvez primeiro ano e meio aí de Funtran, seriam esses principais dos projetos. A questão ali do transporte clandestino, né? Nós tivemos uma discussão há pouco tempo, né, vereadores, a questão sobre o Uber, até uma audiência pública sobre o assunto. Além do Uber também nós temos aí os taxistas e os mototaxistas. Né? Mototaxistas também, tem vários clandestinos. E taxistas de Camboriú que trabalham efetivos aqui dentro. Como está sendo feita está sendo feito alguma fiscalização? Como está sendo feita? Veja, eu participei da audiência pública, acho que ela foi muito boa, aquela audiência pública aqui, para a gente tratar sobre um assunto que ele acaba envolvendo toda a população mesmo, apesar da população não fazer parte e não ter vindo participar da audiência pública. É muito importante a gente pensar assim, que o Funtran, ele precisa cuidar do transporte, regulamentar todo o transporte que existe na cidade. Então a gente procura fazer isso, mas a gente sabe que muitas vezes o próprio taxista aqui de Balneário Camboriú, ele tem táxi lá em Camboriú, clandestino, e daí ele manda aquele táxi vir fazer o trabalho aqui dentro de Balneário Camboriú. Então ele quer ganhar dos dois lados. Ele quer ganhar estando aqui em Balneário, como também estando em Camboriú, trazendo o táxi dele para cá. Nós estamos junto com o Melo e os agentes de trânsito começando uma grande ação mesmo de fiscalização do transporte coletivo, e assim, o que me parece é que a própria regulamentação deles, a utilização do selo, como era colocado, o próprio decreto que regulamenta o transporte, ele é de 2003, ele nunca foi atualizado. Nós estamos em 2017 e ele não foi atualizado. Então, durante todo esse tempo, nós estamos tratando transporte coletivo com decreto totalmente desatualizado, sem nenhuma informação, sem atualização de legislação e tudo. Então, a importância de realmente também, agora para o próximo ano, porque para esse ano era impossível, eu já entrei em março, nós vamos fazer toda a alteração desse decreto, da regulamentação dos transportes, mudando, inclusive, procurando deixar tanto o selo, a carteira, de uma maneira mais segura, porque hoje o modelo que existe é um modelo muito fácil de falsificar em qualquer gráfica. Então, a gente até às vezes não sabe se a pessoa que está com esse selo, se ele não... pode ser às vezes até um selo falsificado, porque ele é muito fácil dessa falsificação. Então, para o próximo ano, a gente vai realmente implementar um selo, não sei se com marca d'água, algum tipo, nós estamos estudando ainda de que maneira, para dificultar a falsificação desse documento, que hoje é fácil. Estamos também fazendo ação já desde sexta-feira passada de fiscalização. Diversos carros já foram presos por causa de estarem fazendo transporte clandestino. Precisamos também do apoio dos próprios taxistas que deixem de chamar os seus táxis que estão lá em Camboriú para fazer o transporte aqui dentro de Balneário. O mototaxista também, agora a gente tem até final de junho para acabar a alteração e documentação deles. Eles estão começando a trazer a documentação para pegar a certificação para esse ano. Então, assim, dentro do possível, a gente está começando a fazer uma fiscalização muito mais efetiva. Em relação ao Uber, hoje, como nós ainda não temos nada específico no município, tem o projeto de lei que está tramitando aqui na casa, nós também estamos fazendo todo um levantamento, tentando encontrar uma maneira de definir se vamos realmente ou não, se a população quer ou não que isso seja regulamentado, mas hoje ele é irregular. Ele acaba sendo ainda um transporte irregular. Então, hoje eu só posso fiscalizar um Uber se a gente tiver uma denúncia do Uber. Daí o agente de trânsito pode fiscalizar, porque senão eu não posso parar todo o carro preto na rua achando que seja Uber, que esteja com duas pessoas. Mas é importante sim a fiscalização, até porque se o taxista, o mototaxista que está regular pode pagar imposto, por que o outro também não tem obrigação de pagar? E além, não só pagar o imposto, mas que a gente possa tê-lo
capacitado para exercer essa função de transporte de motorista mesmo. Eu sou a favor da concorrência, mas a concorrência leal. Exatamente, igual, ela tem que ser igual para todo mundo. Igual Acho que São Paulo até acabou resolvendo dessa maneira quando São Paulo equiparou o valor inicial da corrida do Uber, acho que a R$4, alguma coisa, então acabou equiparando para os próprios taxistas, que é importante, eu acho que é necessário talvez dar oportunidade de trabalho para todos, mas principalmente que seja uma concorrência leal. Vereador Gelson, Obrigado, presidente. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, vereador Nilson. Realmente agradecer a sua presença aqui. A senhora, na sua primeira explanação, já colocou aí diversos assuntos aí que certeza seria de algumas perguntas. Mas eu gostaria que a senhora pudesse colocar para nós, eu já tenho conhecimento, mas gostaria até para a gente, o público, até para os vereadores aqui também, a sua qualificação, de onde a senhora veio. Eu sei que a senhora veio de um grande centro, veio de uma grande experiência, para trazer para a nossa cidade, porque hoje é o que nós estamos precisando, é uma questão técnica, uma questão que seja bem trabalhada e elaborada, para nós pensar não em 2, 3 anos, como a senhora falou, em 30 anos. Eu sei que a senhora é qualificada para isso, eu gostaria que a senhora pudesse explanar com relação a isso, até para as pessoas ficarem tranquilas que o nosso Funtran está em boas mãos e que vai ser bem administrado. Obrigada, Jesus. Bom, eu sou formada em Pedagogia e Artes Plásticas, sou pós-graduada em Educação e Segurança de Trânsito, trabalho na área de Educação de Trânsito há 24 anos e meio, iniciei em sala de aula, então eu conheço a questão da educação. E passei depois a trabalhar com Educação de Trânsito no Detran do Paraná, então trabalhei durante muito tempo no Detran do Paraná como coordenadora de educação, transformei a coordenação de Educação de Trânsito no Detran do Paraná. Depois eu fui para Brasília, trabalhei com a Unesco em projetos de educação de trânsito, trabalhei com a Universidade de Brasília também na mesma área, trabalhei no Denatran, quando o Denatran ainda era ligado ao Ministério da Justiça, isso na época de 2000 a 2005, eu trabalhei nessa época no Denatran. Daí voltei para Curitiba, que é a minha cidade natal. Lá também continuei trabalhando na área de trânsito, desenvolvendo outras ações, capacitação, curso. Eu já ministrei cursos na área de educação, segurança, formação de trânsito e CFC e toda a área de educação de trânsito durante todos esses anos. E voltei a convite, na época do ministro Mário Negromonte, a assumir a Coordenação Geral de Qualificação do Fator Humano no Trânsito do Denatran, apesar do nome grande, é a Coordenação de Educação do Denatran, onde eu trabalhei durante 6 anos no Denatran. Então, no Denatran, além de ser a coordenadora de educação, eu também fui a coordenadora do governo federal no plano de enfrentamento à violência no trânsito, junto à ONU, onde a gente fez uma implantação de um projeto gigantesco, responsável até pelas ações fora do Brasil, junto à ONU também, em relação à segurança do trânsito. Então, assim, eu posso te dizer que a minha paixão é educação de trânsito, gosto muito, gosto de trabalhar com essa questão de cidadania, de segurança, de educação, acho que isso é fundamental para qualquer trabalho e vejo que se nós tivermos isso, nós teremos um trânsito seguro. Hoje, Balneário ainda não é uma cidade violenta no trânsito, são poucos os acidentes, eu já pedi uma estatística, ainda não consegui uma estatística nesses 60 dias que eu estou aqui, mas é uma cidade que não tem muitos acidentes de grande monta. Mas se nós formos olhar para o Brasil, nós temos 43 milhões de mortos no trânsito, que é muita coisa, então a gente precisa realmente fazer alguma coisa, nós precisamos cuidar. E se nós temos uma cidade que ainda não tem problema, nós temos que fazer o máximo para evitar que venha a ter. Então, assim, acho que a minha formação, meu caminho, eu posso te dizer que eu conheço todas as capitais e as segundas cidades do Brasil, todas as segundas cidades de cada estado, eu conheço o Brasil inteiro. Então, eu conheço a realidade tanto do Rio Grande do Sul, como do Acre, de Roraima, do Nordeste, de Natal, Fortaleza, conheço toda a realidade do trânsito no Brasil. Então, participei da lei do mototaxista, do motofretista, participei sempre da atualização e alteração das leis que tratam a formação do condutor também. Sou responsável pela implantação do projeto do simulador de direção nos centros de formação de condutores. Junto à UFSC, eu desenvolvi um projeto de simulador de direção para os mototaxistas, que ainda não foi implementado, porque houve uma mudança de direção no Denatran, e daí o projeto ficou em stand-by. Mas a Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu um projeto maravilhoso, onde eu coordenei todo esse projeto.
Então, realmente, eu gosto de trânsito, gosto de segurança, e quando o Fabrício me convidou, eu disse para ele, com certeza eu vou fazer parte da sua equipe para transformar Balneário Camboriú numa das melhores cidades para se viver. Que será? Eu dou Que já já é, mais né? uma. Parabéns aí pelo currículo. Obrigada. Da minha parte seria isso, presidente. Eu gostaria de cumprimentar a senhora, dona Maria Cristina, né? É isso, né? Isso, Maria Cristina. Cumprimentá-la pelo... A gente vê que tem um currículo da área, e isso é importante, né? Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas pontuais. Por exemplo, a questão das vagas, nós precisamos voltar que as vagas destinadas ao trânsito voltem a funcionar, porque nós tínhamos uma empresa aí que acabou dando problema, enfim. Como é que está a situação? Essa licitação já está em andamento? Não está em andamento? Tem previsão? Segundo, questão do Uber, que nós falamos. Qual é o pensamento do governo? É regularizar, não regularizar, ficar cobrando no momento ou aguardar, enfim. Terceira, convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Muito se vê aí que tem-se uma ideia de mudar o convênio, que parece-me que a notícia que nós tivemos aí, inclusive me perguntar se eu sabia de alguma coisa, eu não sei nada, de acabar com o convênio, enfim, eu digo, olha, eu desconheço, eu acho que isso não existe essa possibilidade. Essa seria outra pergunta. E a outra pergunta seria a questão que a senhora falou também da questão do plano da mobilidade urbana. Qual é o custo? A senhora disse que estão licitando, qual é o custo dessa licitação, desse plano, qual é a previsão desse custo? E por fim, nós temos aqui os agentes de trânsito que são vinculados à Compur, são funcionários da Compur e são pagos pelo Funtran. Qual é a previsão do governo na questão do agente de trânsito? Nós, no governo passado, nós sabíamos que foi protocolado, não está protocolado, estava para ser encaminhado à Câmara de Vereadores um projeto onde se transformava a Compur. Eu sei que a Compur não é a sua área, mas ela tem muito a ver com a Compur e com o Funtran. E que teria a possibilidade de se encaminhar esse projeto para que o agente de trânsito, né, fosse transformado a Compur numa autarquia de trânsito. E a notícia que nós temos é que está para ser criada aí uma Secretaria de Mobilidade Urbana ou alguma coisa nesse sentido. Se dentro dessa secretaria existe essa possibilidade dos agentes de trânsito saírem daquela condição que tem lá e hoje serem efetivos, porque nós temos outras cidades que foram feitas esses projetos, que, se não me engano, Joinville e mais 2 ou 3 municípios do Brasil que fizeram isso, ou seja, eles não tinham estabilidade, eles eram contratados e passaram para o outro regime em virtude dessa mudança, como houve a extinção por exemplo, da Compur, onde eles estão hoje. Se eles passassem para uma autarquia, por exemplo, eles teriam essa efetividade. Então, eu gostaria dessas perguntas, se a senhora pudesse responder sobre esses questionamentos. Certo. Em relação às vagas, o estacionamento rotativo, nós já demos entrada no projeto para fazer a licitação, já foi encaminhado, já está no setor de compras em análise. Existe um processo que ele acaba sendo um pouquinho demorado, porque antes de nós lançarmos o edital, nós precisamos encaminhá-lo para o Tribunal de Contas do Estado, onde ele faz uma análise, uma pré-análise de toda a licitação, que eu acho que isso nos dá muita segurança jurídica, e até porque assim, é nosso CPF que está ali no meio, né? Então é importante isso. O Tribunal de Contas faz toda uma análise, corrige os erros que podem, porventura, ter passado pelo setor de compras e ainda estar no edital, e daí nós podemos fazer o lançamento do edital. A gente imagina que esse prazo entre terminar o edital, que eu fiz toda a justificativa e todo o projeto, encaminhei para compras, vai ser encaminhado para lá e o retorno e talvez algum ajuste, a gente imagina que deva demorar talvez aí uns 50, 60 dias para retornar do Tribunal de Contas. Já foi encaminhado. Eu não sei se daqui do compra já foi para o tribunal, mas ele já está aqui dentro. Esse encaminhamento. O encaminhamento aqui já ocorreu, já aconteceu. Okay. A gente imagina que vai ser um projeto interessante, nós percebemos que tinham algumas vagas do processo anterior que não estavam computadas no que parece que se recebia, ou que a Compur recebia, parece que eram mais vagas do que estava acordado ali. Pusemos uns funcionários para contar as vagas nas ruas.
É necessário, sim, ter as vagas, e principalmente na Atlântica, Brasil e outras ruas principais. Em alguns lugares, eu acredito até que a gente deveria extinguir de vez o estacionamento e deixar o estacionamento rotativo em outras ruas. Mas ele é importante porque ele qualifica e permite que todos possam estacionar. Acho que respondi, acho que não sei se tem mais... Não, essa é a questão das vagas, da questão do custo da mobilidade urbana. Sim, não, esse eu só falei das vagas. Não, ok. Não, esse é ok. Presidente, poderia até adiantar, né, a forma que parece que é uma tecnologia bem avançada, né, até para deixar um... Sim, o que acontece? A gente está procurando ter um estacionamento rotativo onde ele possa dar tranquilidade e segurança para o usuário e também uma transparência para nós que vamos estar recebendo isso. É uma outorga onerosa, então o município não vai ter investimento, quem vai ter todo o investimento é a própria empresa, a ganhadora da licitação. Estamos realmente procurando todos os tipos de tecnologia, talvez totem de autoatendimento, sensores no chão, informação de vaga, para que a pessoa não tenha que ficar rodando muito, então ter uma informação de vagas em determinadas ruas ou não, principalmente nas principais ruas. E o que a gente percebe é que tem ruas que, se a pessoa entrar e não tiver vaga, para ela voltar ali, ela tem que andar muito, né? Então, para ter esse tipo de informação, procurando tecnologia. Só para deixar com um pezinho aí que o negócio é tecnológico, de última geração. Com o celular, podendo comprar pelo celular, aplicativos como a nossa cidade celular. Merece, né? Exatamente. Não aquele modelo antigo que estava. Exatamente. E até assim, porque acho que hoje em dia as próprias cidades onde ainda continuam com papel já estão mudando para uma tecnologia mais avançada. E a gente não pode deixar de falar em tecnologia utilizando o celular como todo mundo utiliza, né? Falando ainda de Balneário Camboriú, né? Em relação ao plano de mobilidade que o senhor perguntou, o plano de mobilidade foi já todo, o escopo do plano de mobilidade já está todo encaminhado também lá para compras. E agora o setor de compras, ele faz a cotação com diversas empresas para daí a gente ter... Mas tem mais ou menos o valor. Eu só vou ter o valor desse plano de mobilidade a hora que essas empresas encaminharem uma perspectiva de preço. Faz 3 orçamentos de 3 empresas? Não, nós estamos fazendo 8 orçamentos. 8 orçamentos, pegando empresas de diversas, tanto da região como de outros lugares do Brasil também, pegando Mas organismos. Mas não tem nenhuma ideia de quanto isso custa? Não. Porque assim, eu não poderia lhe falar quanto custa pelo tamanho de Balneário, porque eu estou vindo de Brasília, então seriam situações bem diferenciadas. Mas a partir dos orçamentos vai ser divulgado isso também. Tá? Em relação ao Uber, o Fabrício já deixou muito claro que a nossa intenção é regularizar, se for o caso da população realmente necessitar. O que nós não queremos é que ele continue irregular. Nós não podemos ter um transporte dentro de Balneário irregular, porque isso não dá segurança para a população, não dá segurança para o turista que vem aqui. Mas o pensamento do governo é regularizar ou não regularizar? Porque assim, ou é contra ou é a favor. Se é a favor, tem que regularizar. Exato. Se é contra e acabou. Então tem que ter, essa é a pergunta. É a favor ou é contra? É a favor, tem que regularizar, né? Da forma que é legal, enfim, tem que mandar o projeto de lei, regularizar, ou já tem um projeto na casa, enfim, mas que eu entendo particularmente que esse projeto teria que vir do Executivo, mas tudo bem. Exato, né? Eu concordo com você, nós estamos fazendo isso. Esse projeto não pode ser, na minha opinião, proposto pelo vereador, embora seja uma iniciativa interessante, mas eu tenho esse pensamento, né? Eu acho que tem que vir do Executivo esse projeto. Por isso, a minha pergunta, o governo hoje é a favor da instalação do Uber ou não é a favor do Uber? Essa é a pergunta. Então, eu vou te responder assim de diversas maneiras. Primeiro, eu acho sim que esse projeto tem que vir do Executivo. Tanto que nós já estamos desenvolvendo todo esse projeto, com toda a proposta. Logicamente, eu não sou advogada e eu não tenho os termos legais para transformá-lo já no decreto-lei. Mas nós já escrevemos ele, o que é necessário ter, o que precisa para regulamentar. E já encaminhamos essa semana, começo da semana, para o gabinete, para que seja estudada a melhor maneira de fazer o encaminhamento. Nós entendemos sim que ele precisa ser regulamentado, não pode continuar ilegal. E daí vai ser uma decisão que tem que ser votada e vocês são importantes nisso para definir. A cidade deseja... O pensamento do governo é regularizar. Porque a gente não pode ter um transporte irregular dentro da cidade, tanto que tivemos o decreto do transporte clandestino agora também.
Em relação ao plano de mobilidade, falei, os convênios. É impossível acabar um convênio que está determinado no Código de Trânsito Brasileiro. Então, não dá para se dizer, você vai acabar com o convênio. Não, eu realmente conversei com algumas pessoas a respeito do convênio, da necessidade da gente estudar esse convênio e verificar como ele está. Porque dentro desse próprio convênio, além de ter um Código de Trânsito Brasileiro que determina no que se pode gastar esse dinheiro, existe uma resolução 638 que também fala no que a Polícia Militar e a Polícia Civil podem gastar o dinheiro. E outro dia até eu conversei com o delegado explicando para ele a minha preocupação, porque eu não quero assinar nenhum documento e colocar o meu CPF num documento onde existem, onde venham empenhos de coisas que não estão previstas na legislação. Então, é um cuidado imenso, tanto com a minha pessoa, como com o FUNTRAN e até com a própria Polícia Militar ou com a Polícia Civil, para que esse recurso seja utilizado especificamente para trânsito. Então, é o cuidado que qualquer órgão de trânsito precisa ter. Explorar os convênios da melhor maneira. Exatamente. Então, o que acontece? A Polícia Militar hoje, o recurso já é transferido automaticamente todo para eles e eles próprios fazem a gestão desse recurso. Da mesma maneira... Mas eles fazem a gestão, mas vem para a senhora assinar Não, com a Polícia Militar só está vindo alguns resíduos do ano passado de empenhos que foram feitos. Mas, por exemplo, compra lá, a Polícia Militar quer comprar lá uma viatura. Não vem para a senhora dar ok. Agora já não vem mais. Até o ano passado estava vindo. Porque houve uma alteração no convênio. Houve uma alteração no convênio no final do ano passado, onde o recurso da Polícia Militar vai para a Polícia Militar e ela administra. Mas a Polícia Civil também é igual? Não, o da Polícia Civil continua vindo para o FUNTRAN. Mas por que foi feita essa alteração? Olha, eu não estava aqui no momento, na época, não presenciei e não sei o porquê que decidiram. Mas então o que acontece? O dinheiro que é destinado à Polícia Militar vai para o caixa da Polícia Militar. Claro. E daí lá eles fazem os empenhos, assinam as notas e se responsabilizam pelo gasto que está sendo dado ao dinheiro. A responsabilidade é deles, exato, junto ao Tribunal de Contas. Exato. Em relação à Polícia Civil, ainda continua vindo para o FUNTRAN, mas a semana passada eu conversei com o delegado Davi da possibilidade da gente deixar da mesma maneira, pegar o recurso, e isso a gente vai conversar com o Detran de Florianópolis, da possibilidade de pegar esse recurso, encaminhar para a conta dele, para que eles façam a gestão do recurso da melhor maneira. Mesmo então, porque se fizerem algo errado, eles que são responsáveis. Exatamente. Se ele quiser comprar uma cadeira, um móvel... A gente tem um controle que não, tem o controle do valor. Eu tenho o controle do valor. O valor chega aqui. Mas o que é comprado, por exemplo, se eles quiserem, um exemplo, não é o que acontece, mas um exemplo, dentro da resolução 638 eu não posso comprar café, entendeu? Então eu não posso assinar uma nota de compra de café ou de material de limpeza. Agora, se o convênio entender que pode, eles vão assinar como responsabilidade deles, entendeu? É para realmente transformar de uma maneira mais clara possível, que eles se responsabilizem pelo convênio deles. Eu quero fazer uma ressalva aqui, eu acho que foi isso porque existiu uma discussão muito grande com a PM no ano passado, onde o Mantelli, o ex-gestor, ele questionava muito isso. Ele não queria assinar os empenhos justamente porque havia compras e ele achava que aquilo não é. Então ele disse, então é o seguinte, eu vou passar para vocês é que dizem. Então, acho que foi por isso. Eu, inclusive, quando estava no Denatran, na Câmara Temática do CONTRAN, eu participei da resolução, da confecção da resolução 638, onde a gente determina o que se pode gastar em convênio de trânsito, na área de fiscalização, na área de engenharia, na área de educação. Então, realmente, porque existem municípios que fazem coisas absurdas. Coisas absurdas. Então, para ter... E quem assina é o responsável por isso perante ao tribunal, né? Então, é muito importante isso. Deixa eu ver o que falta falar. Dos agentes lá, da questão do... É isso que eu ia dizer, falta os agentes. Veja, eu entendo... Na época deve ter sido feito dessa maneira, encontrar a melhor maneira para ter os agentes utilizando a Compur para alocar os agentes de trânsito. Muitos anos atrás, a Compur ela não entrava na folha de pagamento. Né? Aí para não entrar, não atingir o limite, enfim, criaram os funcionários dentro da Compur e naquele momento não sabia se era o correto criar ou não, né? Alguns anos atrás. Então, nós vamos colocar lá, se não der certo a gente manda embora. Essa é a verdade, essa foi. Aí acabou dando certo, enfim, e aí ficaram lá.
Essa é a história que a gente sabe da questão da criação. Só que eles têm esse problema que hoje eles estão numa situação difícil. A própria Compur, hoje existe uma recomendação do Tribunal de Contas que ela acabou não tendo mais utilidade hoje. A Compur, ela está numa situação de não ter mais a finalidade que ela tinha de anos atrás. Criada, exato. Ela foi criada, então até sugere a extinção dela. E aí que vem a pergunta. A extinção da Compur, o que se faz com os agentes de trânsito? Manda-se os agentes embora ou se faz aquilo que tinha a intenção de fazer, ou seja, de criar uma autarquia de trânsito e fazer com que eles sejam repatriados, ou seja, encaminhados para essa nova autarquia, enfim, e aí eles possam ter a efetividade. Essa é a pergunta. No meu ver, eu acho que não existe Balneário Camboriú, desculpa prometer, mas Balneário Camboriú sem os agentes de trânsito hoje, né? Não, mas não é essa. Não, não é esse fato. Mas a questão de mandar embora Não, mas o fato não é esse. São 67. Se você extinguir a Compur, automaticamente, né? Sim. Aí essa é a minha pergunta. Né? O governo passado, eu falo do governo passado porque a gente sabia do encaminhamento, o Patrick sabe. Foi quando veio do Ministério tinha Público, sido né? feito um projeto de lei que acabou não dando em virtude do final do ano. Ele foi usado nos moldes do que aconteceu em Joinville. Eu sei que em Joinville foi feito isso, tem um parecer jurídico nesse sentido, de que fosse e aí não foi feito no governo passado em virtude também da questão eleitoral. Nos últimos 6 meses não era possível fazer, por isso não foi feito. Né? Isso a Associação dos Agentes conhece bem. Então, essa é a pergunta. A Compur extinta, né? Hoje a gente sabe que eles são pagos através do Funtran. A pergunta é essa: qual é a intenção, né, dos agentes? Nessa autarquia de trânsito que se fala, não sei se realmente vai ser criado ou não, mas que se tem ouvido aí falar que está se criando uma autarquia de trânsito. Nessa criação da autarquia de trânsito, a intenção é trazer os agentes para essa autarquia de trânsito. E mais uma pergunta, também ouviu-se falar que nessa gestão a intenção era se trocar o uniforme dos agentes de trânsito com uma outra cor. Aí eu já aproveito que a senhora é a gestora, a senhora vai me dizer se é verdade ou não, né, se vai se trocar da uniforme a cor ou não. Bom, deixa eu te explicar assim, existe jurisprudência já a respeito de uma empresa de economia mista, como é hoje, cuidar dos agentes de trânsito. Teve o problema no Paraná, em diversas cidades, o maior exemplo é Curitiba, teve em Minas Gerais, em BH, em algumas outros municípios, Joinville e outras. Então, o que acontece? Hoje não pode continuar na situação que está. É realmente necessário que a gente estude isso e encontre uma solução. Semana passada eu já tive uma reunião com a Compur, inclusive conversando com ele alguns outros assuntos muito mais importantes. Porque durante esse tempo todo os agentes de trânsito não tiveram a atenção que deveriam ter tido. Então a questão do uniforme, de qualificação, de curso, a Compur deveria ter feito muitas coisas por eles e não fizeram. Então a intenção é realmente a gente encontrar uma maneira de transformar, não sei se quando se transformar na Secretaria de Mobilidade, com a Secretaria de Mobilidade, com certeza teria que trazê-los junto, ou não sei de que maneira a gente vai encontrar legalmente, mas não pode realmente continuar como está. É necessário, sim, que haja uma reestruturação no sistema dos agentes de trânsito. Nunca acabar com eles, porque eles são fundamentais e eles são ótimos mesmo no trabalho deles. Mas precisa, sim, encontrar uma solução para resolver isso. Um novo concurso, talvez, uma requalificação, eu não sei de que maneira a gente vai conseguir fazer isso. Questão do uniforme. Em relação ao uniforme, não estamos tratando, por enquanto, sobre esse assunto. Até porque o uniforme é competência da Compur, dar o uniforme para eles, e é a maior dificuldade porque eles vêm me pedir que a Compur não quer entregar a jaqueta. Se dá a jaqueta, não dá o casaco. Se dá o casaco, não dá a camiseta. E a obrigação é dar o material para ele. O problema da Compur é que ela é obrigada pelo Tribunal de Contas a cobrar o 24% ou 25% de... fugiu o nome agora. Que é o lucro que a empresa tem que cobrar. À época eu até questionei para que a Compur vai cobrar um ganho se ela é do governo.
E aí me foi explicado que é determinação do Tribunal de Contas, ela, por exemplo, qualquer coisa que ela, por exemplo, na compra de uniforme, ela é obrigada a colocar 24% em cima. Na aquisição de um veículo, ela é obrigada a colocar 24%, que é o ganho da empresa. Na aquisição, por exemplo, ela vai comprar um uniforme, o uniforme que é comprado para a guarda custa 1.000. Uniforme que custa 1.240, por quê? Porque eles são obrigados a cobrar o lucro. Eles estão, então por isso, por hoje tem caixa, né? por isso que os agentes de trânsito hoje custa mais caro a folha dos agentes do que o dobro de guarda custa mais barato do que os agentes. E assim, e a Compur realmente não cuida dos agentes como precisaria cuidar. Então isso é um problema muito sério. Gente. Pretendo cuidar deles melhor. Eu discordo da senhora em algumas coisas, posso concordar com a senhora na questão de cursos. Agora, que foram cuidados, porque quando a senhora não sabe da história de Balneário, a senhora não sabe, não é daqui, quando nós assumimos o governo, o Patrick fazia parte do governo, não tinha dinheiro para pagar a primeira folha, eles não tinham dinheiro para pagar o salário, eles não tinham dinheiro. Eles tinham um salário inadequado, eles não tinham um uniforme, não tinham uma botina para colocar, eles não tinham uma calça para colocar. O Patrick sabe isso, ele esteve lá, ele foi coordenador. Eles eles tinham 2 carros que tinham 300 mil quilômetros e foram apreendidos pela Polícia Militar. Então, hoje eles têm uma boa frota de veículos, eles têm uniforme, eles têm um salário razoável. Agora, claro, precisamos avançar na qualificação. Mas que foram cuidados, isso... Mas eu acho que a qualificação é primordial para ele se sentir valorizado também. Não adianta só qualificar e não ter o dinheiro no bolso, né? Não ter a condição de sair para a rua. Né? Hoje eles têm, pelo menos isso eles têm. Ainda mais eles trabalhando com pessoas todos os dias. Exato. Tudo que eles escutam, né? Tudo que eles escutam. Gente, passamos já um pouco do horário. Para finalizar, Gelson. Da minha parte, só agradecer a vinda da Maria Cristina novamente, né, e dizer que o Fabrício acertou em trazê-la no comando Funtran, tenho certeza que encontrará as medidas certas. Obrigado. Vereador Nilson. Da minha fala, eu sempre digo, né, para o governo, e algumas pessoas não me entendem. Quando eu critico, não critico a pessoa e não critico o prefeito Fabrício. Ele foi meu colega vereador, ele sabe como é que eu sou. Eu critico algumas ações, e eu sou muito pontual. Por exemplo, estou conhecendo a senhora hoje, tenho a satisfação de lhe conhecer e faço votos que a senhora faça uma grande gestão. A senhora fazendo uma grande gestão, a cidade vai ganhar e nós vamos ganhar. Obrigada. Por exemplo, eu faço algumas críticas, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, e que se estiver no Funtran eu vou criticar. Por exemplo, na questão da Guarda Municipal, onde existem ocorrendo hoje assaltos à mão armada na passarela e o secretário não coloca a guarda na passarela porque estão colocando guardas fazer a investigação que não é a finalidade da Guarda Municipal, que não tem nem na lei deles que eles façam investigação. Então, nesses casos, eu vou fazer crítica e vou cobrar. No seu caso, eu só tenho visto elogios, só tenho visto que a sua qualificação realmente é naquilo que se precisa. Então, faço votos que a senhora faça uma grande gestão. Eu agradeço. Quero aqui também agradecer a presença do vereador Bola, vereador Eliseu, sargento Bittencourt, secretário da Prasc. E também dizer a toda a comunidade que está nos assistindo aí que estão todos convidados a estar presentes nas nossas comissões, aí, nas reuniões das comissões. Agradecer pelo convite novamente, muito obrigado, nos explanou bastante coisa aqui. E dizer que estamos às ordens, o gabinete de todos os vereadores está à sua disposição para aquilo que a senhora precisar. Obrigada, okay. Patrick, agradeço a todos e coloco a Funtran também à disposição de todos vocês. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no próxima quarta-feira, dia 3 de maio. Tá ok? Encerramos a reunião, declaro encerrada a presente reunião às 16h23. Obrigado a todos.